Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Aqui Elias estava escondido. E de repente chegou o momento de se apresentar a Acabe. E ele se encontra com Obadias e fala para ele: vai lá e fala para Acabe que eu estou aqui. E Acabe vai ao encontro. No versículo 17, a Bíblia diz: quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Sabe que quando eu li esse verso, esse versículo, sabe o que me lembrou? Da cidade de Gadá. Quando Jesus entra naquela cidade, ali tinha um demônio. E esse demônio imediatamente diz: o que tu tens comigo? Por que viestes agora? Sabemos quem é você. Aqueles que permanecem na fé, mesmo nos dias maus, sempre vai perturbar os inimigos. Permanecer na fé, mesmo você passando por dificuldades, o pior momento da sua vida, você sempre vai ser o perturbador do mal. O mal vai se incomodar com a tua presença. A Bíblia diz no versículo de número 18: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. O profeta aqui, ele vem dizer para Acabe o porquê que eles estão passando tudo aquilo lá. Porque eles quebraram os princípios, começaram a servir a outros deuses. Sabe por que aconteceu isso? Porque Acabe se misturou. Repita assim, se misturou com Jezabel. Jezabel agora implanta algo dentro do reino de Acabe. Olha como nós temos que estar atentos. Às vezes nossos filhos estão se misturando. Às vezes a gente está se misturando. Me faz lembrar de Salomão, que Deus disse para ele: olha, não casa com esse povo, ou seja, não se une com eles. E aí a Bíblia diz que Salomão se casou com 300 mulheres e tinha 700 concubinas. E a Bíblia diz, não precisa abrir 1 Reis, a Bíblia diz que Deus alertou Salomão dizendo: na sua velhice elas vão converter ou perturbar o seu coração, ou convencer você a adorar outros deuses. O que aconteceu com Salomão na velhice? Ele tinha 2 altares, um para o Senhor e um para os deuses das mulheres. O homem que mais sacrificou a Deus na vida, começou a sacrificar também aos demônios. Aí ele começou a dividir as ofertas. Ele ofertava um pouco para Deus e um pouco para os deuses das mulheres dele. Olha o perigo da mistura. Aí você vai dizer assim: apóstolo, nós estamos vivendo num tempo que é impossível não se misturar. Diga: a água e o óleo, mesmo ambas em o mesmo recipiente, tendo contato, elas não se misturam. O que vai definir se vai se misturar ou não é o nosso comportamento. Então nós devemos tomar cuidado com o que a gente se mistura, porque isso vai definir o futuro da próxima geração, da sua família. Não é sobre isso que nós estamos ministrando aqui há dias? O que acontece agora? Houve uma mistura.
Acabe se casa com uma sacerdote de Baal, porque Jezabel era sacerdote. Ela servia a outros deuses. E agora o povo se corrompe. Repita: o povo se corrompe, porque o povo se mistura. Começou a se corromper. E a Bíblia vai dizer para nós, queridos, preste atenção: vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Diga: a primeira coisa que acontece quando a gente se mistura é a gente achar normal a vida que o outro leva e começa a copiar a vida dele. Nós vamos começar a abandonar os princípios. O que acontece aqui é um abandono de princípios, uma quebra de princípios. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 19: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Junta tudo aí, quantos dão? Hã? Quantos? Meu Deus, é muita gente, não é? Sim ou não? É muito ou não? Agora, quando se misturaram e o rei Acabe se converte, deixa-se levar, você viu que houve um aumento? Tem mais profeta dos deuses estranhos do que profetas de Deus? Eu vou falar de novo isso aqui é profundo, tá? Você vai procurar na internet, você não vai achar não, porque Deus me deu isso aqui hoje. O que acontece? Quebrou os princípios, vai morrendo uma geração de profetas de Deus, e vai crescendo uma geração de adoradores de Baal. Agora, o próprio profeta vai dizer: só eu estou aqui. Chama os 450 de um lado e chama os 450 do outro. Há dois deuses aqui sendo adorados. Misturou-se, e quando há mistura, vai enfraquecer alguma parte. E aqui enfraqueceu a parte que era o Senhor. Sabe por quê? Porque o cabeça que era Acabe agora se rende. Olha o problema de um pai de família, de uma mãe de família, se misturar com aquilo que quebra princípio. Ele vai levar para dentro da sua casa e criar a geração futura, que é os filhos, para adorar outros deuses. Vai ficar tudo normal. Quando Acabe se casa e se mistura com esse povo da Filícia, sabe o que acontece? Os profetas de Deus começam a ser mortos, pastora Cleidiane. O povo de Deus agora fica refém, porque um povo sem profeta é um povo cego, porque os profetas eram aqueles que consolidavam. Quem estava aqui domingo aqui, você viu falando sobre a unção de profecias, o dom. Um povo sem profeta é um povo perdido, é um povo cego. Um povo sem profeta de Deus, sem o arauto de Deus, um povo sem a direção de Deus, é um povo fadado à derrota. É um povo facilmente enganado e governado. Houve uma mistura. Olha como é sério. Os nossos filhos, eles têm que ser óleo aonde ele estiver. Sabe o que significa? Eles têm que ter a unção dentro deles, para que eles não se pervertam e nem se aliem às coisas que estão acontecendo lá fora. Se nós queremos ter uma geração de profetas no meio do caos.
E hoje eu quero trocar aqui, não eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu e os meus filhos serão profetas de Deus no futuro, que vai ter coragem de enfrentar aquilo que é mal. Houve aqui uma mistura. No versículo 20, a Bíblia diz assim: Acabe convocou então todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Acabe está seguro, porque ele perdeu a convicção no Deus de Israel. E agora ele fala: vamos lá todo mundo. Porque imagina, para você pensar. Diga, Elias era um. Humanamente falando, era impossível Elias ganhar essa batalha. Todo mundo subiu para o Monte Carmelo achando que iria acontecer um massacre. Não tinha cabimento, não tinha possibilidade nenhuma de Elias vencer. Imagina uma multidão de profetas contra um profeta, e o povo que se dizia de Deus dividido. Já viu o que acontece quando alguém está com a mente dividida? Ele não sabe de que lado ele fica, ok? Ele é dividido. Ai meu Deus, será? Ai, será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? É um povo dividido. Todo povo com mente dividida é um povo fraco, um povo enfraquecido, é um povo sensível, é um povo guiado. A qualquer coisa que fale para eles, eles acreditam. Como a própria palavra nos ensina, é um povo levado a qualquer vento ou sorte de doutrinas. Eles são divididos. Então Elias agora tem uma missão dura. A missão de Elias é duríssima, como a sua missão também. Dura. Eu quero falar para você desse tema hoje, para você entender que há sim possibilidade de você vencer isso, que há como sim você vencer esse problema. Hoje Deus falando comigo e dizendo para mim que nós vamos conseguir vencer, porque a gente olha e vê aquele circo montado, a gente vê aquele problema grande, não há possibilidade, há muita dificuldade para vencer. Há um povo dividido e Elias está em menor número, ele sozinho contra um povo dividido, que ele não pode contar. Repita: um povo de coração dividido. Você não pode contar com ele. Não dá para confiar numa pessoa que está com o coração dividido, que não sabe o que quer. Não dá para você confiar. Então Elias não confiava nesse povo. Mas esse povo estava tão cauterizado, esse povo estava tão aprisionado no sistema que foi implantado, que simplesmente uma pregação não ia resolver, não ia convencer. Simplesmente uma palavra de Elias não ia convencer. Elias sabia que para quebrar as cadeias da mente desse povo cauterizado, tinha que acontecer um grande milagre. É o que vai acontecer no meio da sua família. Porque às vezes a gente já pregou, a gente já falou, a pessoa ela não consegue, ela não recebe aquilo. Às vezes você já está cansado de falar, você está cansado de dizer, às vezes você está cansado de dar conselho, você está cansado, você está exausto, e essa pessoa não cai em si. Eu quero te dizer que não vai ser por meio de conselho, não vai ser por meio de pregação, mas vai ser pelo meio do milagre. Só um milagre para quebrar as cadeias na mente de um povo cauterizado. É o que vai acontecer na sua geração, na sua casa. Mas precisa primeiro levantar profetas com coragem para isso. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é a fé que move o sobrenatural. Porque no natural já está tudo perdido, mas no sobrenatural nós já ganhamos a batalha. A Bíblia vai dizer no versículo 21:
Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada. Você viu o que é um povo dividido? É um povo que nada comove mais eles. É um povo que você fala e nada adianta mais. Eles estavam ali, nada falaram, ficaram quietos. Você já ficou frente a frente com uma pessoa que você está tentando acordar ela, e você está falando a verdade para ela, e ela fica assim, só te olhando? Não responde palavras? Já ficou assim, já? Hã? É ruim, não é? Sim ou não? Não é ruim? É como se você estivesse falando com um animalzinho de estimação. Ele não pode falar, e você está lá conversando com ele. Ele só fica te olhando. Assim estava o povo de Israel, cauterizado, um povo corrompido, uma geração corrompida, que não tinha palavras que podia mudar essa situação, mas um milagre poderia mudar tudo. É o que eu profetizo nessa noite, que aconteça um milagre lá no meio, e que aqueles que você já gastou todas as salivas e tudo que você tinha de conhecimento, e eles não mudaram, esse milagre que está prestes a acontecer vai fazer eles entenderem. Porque tem coisa que já aconteceu, já houve uma mistura, já houve uma contaminação. A Bíblia vai nos ensinar, queridos, nessa noite, no versículo 22, e disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 400 e quanto? E 50 profetas. Elias aqui nem cita os outros, ele já pega logo aqueles que é mais forte, porque os profetas de Baal eram mais astutos. Presta atenção aqui, o povo está ali só para assistir. Esse povo dividido, eles vão para o lado que é vencedor, sim ou não? Diga, todo povo dividido espera o resultado final para tomar sua decisão. Agora quem não é dividido não, ele já sabe aonde ele vai estar, ele já tem a decisão, porque o Deus vivo já revelou a ele. Aí o outro está lá olhando e fala assim: vai se dar mal. Vai dar tudo errado. E eles vão se dar mal porque eles não querem fazer. E eles vão. Não vai não, porque você é decidido. O Espírito Santo já falou com você. Tem nada que vai se dar mal. Você vai prosperar, você vai ganhar a próxima sua geração. Você vai ver Deus fazer milagre no seu meio, na sua casa, na sua família. A Bíblia vai dizer para nós, queridos, vamos acelerar. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, eu também não acenderei fogo nele. Porque agora vai começar o profeta verdadeiro invocar o Deus verdadeiro para fazer esse povo voltar-se para o Deus verdadeiro. Nós precisamos ter essa fé de ousadia. Eu já falei, eu já aconselhei, eu já gritei, eu já chorei, eu já me descabelei, e eles não entendem? Então meu Deus vai ter que fazer uma coisa que eu não consigo fazer, só Ele pode. A Bíblia vai dizer para nós: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio de quê? Fogo. Esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. O que você disse é bom. Ei,
Há uma diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. A Bíblia diz que certa vez os filisteus roubaram a arca da aliança, que era a presença do Deus vivo, e colocou perto do Deus deles para dormir uma noite. No outro dia ele estava com cara no pó. A estátua do Deus deles caíram, pastora Cleidiane, de cara no pó. Porque o Deus verdadeiro sempre vai humilhar o Deus falso. A Bíblia diz que todo nome, todo vai se dobrar diante de Jesus. Diga amém. Ele é o Deus verdadeiro, vai ter que cair no chão. Até Satanás, quando vê Jesus, cai de joelhos, porque ele é o Deus verdadeiro. O que Elias faz? O Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Queridos, presta atenção numa coisa. Tem coisas que acontecem no meio da nossa família que só um milagre para fazer eles acreditarem. E essa vai ser a nossa oração nessa noite. Nós vamos orar nesta noite que Deus opere milagres no meio da nossa casa. Não para nos convencer, porque nós já somos convencidos, nós já somos convertidos, nós cremos no Senhor. Nós não precisamos de milagre para se convencer que Deus é Deus das nossas vidas, porque a nossa memória é boa, nós sabemos o que Deus já fez, e temos a convicção do que Ele ainda vai fazer. Agora o nosso povo não. Então essa oração dessa noite vai ser com que Deus faça milagre no meio da minha casa, para que todo o meu povo, os meus descendentes, vejam que só o Senhor é Deus. Os filhos vão olhar e falar assim: meu pai saiu daqui e está aqui, só pode ser Deus que fez. Deus vai começar a fazer milagres para consolidar o seu posicionamento. Talvez eles não entendem o porquê você está até aqui nessa noite. Talvez tenha amigos e pessoas e familiares que não sabem o que ele está fazendo naquela igreja. O que ele foi fazer nessa campanha? O que ele vai virando crente agora? Deus vai fazer tanto milagre na sua vida, que aqueles que estão falando isso vai vir para cá junto com você e se entregar para Jesus. Você está entendendo não? Deus está falando com você? Então se prepara, meu irmão, porque Deus vai pegar os incrédulos e vai chacoalhar eles. E aí a palavra vai se concretizar: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Porque tem coisa que não adianta falar mais. Você já falou, não resolve. Elias já tinha falado, não resolvia. Elias já tinha confrontado, pastora, não resolvia. Elias já tinha pregado, ministro, não resolvia. Elias falou: só uma coisa vai resolver: milagre. É isso que Deus vai fazer aqui, porque nós vamos clamar. No versículo 25, a Bíblia diz assim: Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro. Olha só, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo, porque o Deus verdadeiro, Ele tem um fogo dele próprio. O Deus verdadeiro acende a sarça. O Deus verdadeiro batiza com fogo. O Deus verdadeiro diz que Deus, é fogo consumidor. O Deus verdadeiro é Deus de sinais, é Deus de maravilha. O Deus verdadeiro é o Deus do vento. O Deus verdadeiro é o que abre mar. O Deus que nós servimos é Deus de sinais e prodígios e maravilhas. Agora o Deus deles só está aqui, ó, na cabeça fraca deles. Não tem sinal, não tem maravilha, não tem nada.
Então entenda uma coisa: o Deus que você serve vai fazer algo extraordinário no meio de vocês, para que todos eles possam ver. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 26: então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Diga: o meu Deus é Deus de resposta. O Deus deles é Deus do silêncio. E eles fizeram tudo o que eles podiam, eles se esforçaram. Mas sabe de uma coisa? Uma coisa a gente não pode negar: muitas vezes esse povo que até hoje estão dançando e invocando esses deuses que não têm poder, eles muitas vezes têm mais energia e mais força do que a gente. Sabia? Às vezes, adorar o nosso Deus é só sair de casa e vir aqui no templo e ouvir a palavra e adorar e louvá-lo. Eles não, eles vão para Mata Virgem, eles vão para Cachoeira, eles pegam o carro aqui sexta-feira e vai para Nobres, vai para Rosário, vai para todo lugar, eles investem pesado nisso. E às vezes o nosso Deus é tão simples da gente adorar, Ele nem nos pede sacrifício mais. Quem está entendendo, diga amém. O único sacrifício é o sacrifício vivo, é nós nos sacrificando para estar com Ele. E eles fazem de tudo para obter respostas. No versículo 27, ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo, e o que mais? E precisa ser despertado. Agora o profeta começa a zombar deles. Diga: eu não quero zombar de ninguém. Não me entenda mal. Eu não vou zombar de ninguém, mas o meu Deus, Ele não dorme, Ele não cochila. Todas as vezes que eu clamo, Ele me responde. Mas preste atenção nisso, é legal isso, é gostoso essa história. No versículo 28, a Bíblia diz: então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Fala: o meu Deus não pede que eu me corte, que eu me sangre. Ele deu o filho dele para sangrar por mim na cruz. Essa é a diferença do meu Deus para o Deus deles. O meu Deus sacrifica a si mesmo por amor a mim. Eu não vivo uma fé de ilusão. E eles começam a fazer de tudo que eles podiam. E a Bíblia diz, vai dizendo para nós: passou o meio-dia e eles continuaram profetizando. E eles estavam já o quê? Em transe. Até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Diga assim, ó: e o povo dividido estava vendo isso. Preste atenção. O povo que não acredita naquilo que nós estamos fazendo aqui, eles estão cansados de não ter resultados nenhum. O povo está vendo. O povo de Deus, eu acredito que começa a olhar aquilo e começa já, porque é assim, né? Quem é dividido joga no time que está ganhando, não é isso?
Aí eles começaram, eu acho que já para o lado de Elias, porque o inimigo está passando vergonha. Olha para o teu irmão e fala assim: o seu inimigo vai passar vergonha quando você se posicionar e servir verdadeiramente o Deus verdadeiro. Eles agora estão passando vergonha. No versículo 30, tem muita gente aí, viu, passando vergonha. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Repita isso aqui: ruínas. Aqui está a diferença. Ninguém sacrificava mais ao Senhor, querido. O povo só sacrificava a Baal. Não tinha mais sacrifício ao Senhor. Esse é o nosso problema. A primeira coisa que acontece quando a gente se mistura com as coisas lá de fora é deixar de sacrificar o Senhor, é deixar de ser fiel a Ele, é deixar de adorar a Ele. Nós não temos mais tempo para adorar a Deus, porque a correria está muito grande. A gente não tem tempo nem de vir, mas nem nos domingos, porque até os domingueiros estão sumindo. Por quê? Porque a gente está misturando, e quando a gente começa a se misturar, a gente deixa o altar em ruínas. Por que o altar está lá em ruínas? Porque não está sendo utilizado. É como uma Bíblia dentro da sua casa. Você pode olhar as Bíblias que estão abertas dentro das casas, no Salmo 23 ou no Salmo 91, que é clássico. Ninguém lê, está lá as páginas amarelas, estão em ruínas. Sabe o que é isso? É um povo que se misturou. O primeiro passo se misturou, o segundo passo se dividiu. Como que você acha que uma geração futura vai temer ao Senhor, vai sacrificar ao Senhor, se a gente não se posicionar como profetas da nossa casa? Se a gente não se levantar lá e fazer altar de adoração a Deus na nossa mesa de almoço, na nossa mesa de jantar? Porque a nossa mesa hoje também é altar. Todos os dias, serviu a mesa: Pai, te dou graça por este alimento, Pai, te louvo por esse alimento, e mostra para os seus filhos quem é o Deus que é adorado naquele lugar. Como é que não vai entrar em ruínas, se não praticar, se não for usado? Como que não vai entrar em ruínas, se a gente deixar a mistura contaminar a nossa geração? Teve que arrumar o altar, teve que preparar o altar, porque não se fazia mais holocaustos, sacrifícios de adoração a Deus naquele lugar, somente a Baal. E agora a Bíblia vai dizer no verso 31, queridos: depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Diga 12. O que ele está fazendo menção? A história. Ele está trazendo novamente a memória, diga a memória, do povo cauterizado. Diga: o povo precisa voltar a lembrar das suas origens. Está entendendo isso? O povo precisa lembrar das suas origens, a quem eles pertencem. E esse é o papel dos profetas que estão nessa noite aqui: trazer a memória do povo, as origens, a identidade, porque havia se perdido, porque se misturaram, porque eles estavam contaminados adorando outros deuses. Aí o profeta traz a memória deles. A sua identidade é essa aqui, ó. Vocês são pertencentes ao Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
Esse é o Deus das maravilhas. No versículo 32, a Bíblia diz: com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Agora vai começar o sacrifício para Deus. Agora olha para o teu irmão e fala assim: não tinha comida, como que ele vai semear semente? Porque você quer um milagre sobrenatural? Se esforce para fazer também coisas impossíveis. Agora eles vão começar a sacrificar sementes, mas não tem nada, não chove nesse lugar, está todo mundo morrendo. E a Bíblia diz que começa agora no versículo 33. Depois arrumou a lenha e cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de quê? Água, 4 jarros grandes, e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Mas não tem água, não chove, não tem semente, não tem água. Você viu que os profetas de Baal só sabiam da carne e se cortar e pular e dançar? Mas tem um segredo aqui. Diga: o meu Deus é o Deus da semente, é o semeador. Repita comigo: meu Deus é o Deus das águas vivas, que flui de dentro do meu interior. O Deus de Baal é um Deus criado na mente dos perturbados, mas o Deus criador é aquele que nos criou para o adorar. E agora precisa lembrar esse povo: quem é o Deus deles? É o Deus provedor. É o Deus que trouxe comida no deserto, maná. É o Deus que trouxe carne. É o Deus que muda gerações. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 34: façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, e ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Diga: o meu Deus é o Deus do fogo, que até aquilo que está molhado, encharcado, Ele queima. Então quero te dizer uma coisa: eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, eu não sei como está a sua descendência, mas eu sei que esse fogo vai te pegar e vai pegar eles também. Eles podem estar do jeito que for, esse fogo vai pegar eles. Porque o nosso Deus é o Deus do fogo. No versículo 36, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar. E o que ele fez? Diga: essa é a diferença do povo que crê no Deus Criador. É um povo que ora. Não é só gritar, é orar. É um povo que ora. Nós estamos orando um relógio de oração aqui, que está tremenda a oração. Todo mundo orando 24 horas, um larga, o outro pega, orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pela festa da igreja, orando pelo ministério. É um povo que ora. Gente com mente dividida não ora não, irmão, porque ele acha pesado orar. Entende isso?
Agora ele vai orar. Ó Senhor, Deus de quem? Identidade. Você precisa restaurar a identidade dentro da tua casa. Mostrar para eles de quem eles pertencem. De quem eles pertencem. Porque a Bíblia diz que Abraão tinha uma promessa. Que ele seria pai de quê? Nações, multidões. Diga, eu pertenço. A minha casa pertence. Esta bênção. Olha o que ele está dizendo aqui. Deus de Isaac e de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. E que sou o teu servo. E que fiz todas estas coisas por ordem tua. Vai acontecer um grande reboliço. Porque Deus vai te usar para fazer. Você será levantado como profeta e a profetisa da sua casa. Lá dentro da empresa, dentro dos negócios, você vai ficar lá levantando altar para Deus de adoração todo dia. Você vai profetizar. Não se importa com o que está acontecendo lá fora, porque da porta para dentro é o Deus vivo, o Criador, que manda. Não é isso que está escrito no Salmo 91 e você lê e não entende? Porque ele fala: mil cairá ao seu lado. Não é isso? 10.000. Mas você, por que você não vai ser atingido? Porque o Salmo começa a dizer: aquele que habita na casa, aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Você habita, você não visita. Olha para o teu irmão e fala: para de visitar e começa a habitar. Fala para ele. Ah, você ficou com medo de falar para ele agora. Fala para ele: para de visitar, comece a habitar. Porque só quem habita, não é quem visita. Pegou não? Tem gente que ficou constrangido de falar para o outro. Vamos lá? Versículo 37, nós vamos orar. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles. Eita, meu Pai, essa é a nossa oração hoje. Responde-nos, Senhor, responde e mostra para eles que só o Senhor é Deus. Estão entendendo isso? Essa é a nossa oração nessa noite. Você vai orar, você não vai mais falar, porque já falou demais. Viu, mulher que está aí, que fala todo dia? Para de falar. Pede para o anjo travar você, para você não falar mais. Você só vai clamar por um milagre. Senhor, faz um milagre na vida dele, para ele ver que só o Senhor é Deus. Faz um milagre, Jeová. Faz acontecer de novo. Fica de pé toda a igreja. Versículo 38. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o que? E o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quantos creem? Diga amém. Diga: o fogo vai cair. O milagre vai acontecer, querido. Ei, vai acontecer milagre grandioso. Eles vão olhar e vão começar a falar assim: só o Deus do meu pai é Deus. Só o Deus da minha mãe é Deus. O milagre vai acontecer. O fogo vai